Estamos de volta e hoje nós trazemos como tema no Ângulos e Ideias Educação à Distância. Bom, professores, nós estávamos falando sobre as avaliações, né? ENAD, MEC, como é que funciona, qual é a credibilidade que tem o ensino à distância e esses alunos, como é que eles são avaliados? Olha, quanto à legislação, ela é bem rigorosa. Inclusive, nós passamos agora por todo um processo de reformulação da legislação da educação à distância. A lei anterior era de 2005, então nós temos um hiato aí de 12 anos de reformulação dessa legislação, quando desde a primeira nós tivemos um tempo de reformulação um pouco menor. Então, recentemente, agora em maio de 2017, a legislação que regulamenta o artigo 18 da LDB, artigo 80 da LDB, que fala sobre a educação à distância. E dentro dessa nova legislação, nós tivemos muitas mudanças. Algumas mudanças para que a fluidez da educação à distância fosse menos burocrática, em relação à abertura de universidades, de cursos, de polo, uma espécie de descentralização mesmo que de alguma forma amarrava algumas ações de educação à distância. Mas ela é muito rigorosa, os processos de avaliação que os cursos de educação à distância passam são semelhantes ou alguns iguais ao do presencial. Os projetos pedagógicos dos cursos, têm a mesma carga horária dos cursos presenciais. Então, toda a regulamentação de projetos de curso, ela vem do presencial. Mas nós temos uma legislação específica relacionada à especificidade da educação à distância. Então, assim, há um rigor, uma avaliação constante, às vezes eu acho até que mais, né, do que do O presencial. olhar mais criterioso, né? Bem, bem mais. Além de professor aqui na universidade, eu também sou avaliador do MEC e faço avaliação de cursos de graduação presenciais e à distância. Então, o mesmo instrumento utilizado no curso de graduação presencial é também o mesmo instrumento utilizado na EAD. E as cobranças são as mesmas, a carga horária do curso é a mesma, né? Então, com algumas especificidades, que o curso presencial, por exemplo, não tem tutores, então é avaliado isso no curso EAD e também com solicitação de experiência tanto do professor quanto do tutor em EAD. Isso é muito cobrado, né, para que realmente os alunos sejam bem formados. E você tem... Desculpa, professora, queria Não, falar? não, e mesmo assim, nós estávamos conversando aqui anteriormente, né? Como a educação à distância, o núcleo de educação à distância, né? No interior do Maranhão passa pelos polos de educação à distância, mesmo com todos esses critérios de avaliação, ainda há essa questão, porque isso é, digamos assim, uma parte é responsabilidade da prefeitura e tem que cobrar a prefeitura. Porque a prefeitura ela vai prover infraestrutura para aquela educação à distância. E muitas das vezes a gente encontra dificuldades, porque essa é uma questão política, né? Então, isso aí realmente é um outro desafio da educação à distância. Vocês falam bastante de professores e tutores. Qual é a diferença em termos de formação e em termos de atuação mesmo nessa Na modalidade? verdade, assim, o professor é aquele que planeja, né, a disciplina, planeja o material didático, e o tutor presencial ou à distância, ele vai fazer o acompanhamento desse aluno. O tutor presencial no polo e o tutor à distância faz o acompanhamento no ambiente virtual de aprendizagem. Então, é basicamente assim que acontece. E tem tido avanços na capacitação específica dessas pessoas que trabalham na modalidade à distância? Na verdade, para atuar na educação à distância, é interessante que o professor tenha uma especialização, tenha uma capacitação para saber quais as funções, de como organizar o material didático, a linguagem é totalmente diferente do material para o ensino presencial. O tutor também é interessante que ele tenha essa capacitação para saber como lidar com o aluno da EAD, que tipo de atribuições que ele deve realizar durante esse período, né, que ele esteja acompanhando esses alunos nesse processo de formação. Essa capacitação em relação, nós temos basicamente três docentes atuando na educação à distância, que é o professor especialista, que é aquele que ministra a disciplina, o tutor à distância e o tutor presencial. O tutor presencial, pelo projeto da Universidade Aberta do Brasil, ele é um tutor fixo, mas ele é um tutor para cada curso, então ele é graduado, especialista, a maioria de nossos tutores presenciais são no mínimo especialistas, então eles ficam durante todo o curso, eles estão lá para dar suporte presencial. Esses recebem uma capacitação específica bem antes de iniciar seu trabalho. Mas nós temos tutores à distância que eles são alocados dependendo da disciplina, dependendo do curso. Então, eles
mudam bastante. E a cada mudança, a cada lote de novos tutores, né, dependendo da disciplina, eles recebem a capacitação. Então, essa acontece continuadamente, essa capacitação também com os professores. E eu queria acrescentar também na fala da professora que essa capacitação, essa formação, ela é tão importante, porque a experiência que eu tive com a educação à distância foi em 2013, quando nós montamos um projeto, que era aqui da universidade, para poder capacitar o professor para falar na frente da câmera. Porque, afinal, ele vai gravar videoaula. Mas ele sabe quais ferramentas que ele pode utilizar? Como é que ele vai falar com o aluno? Né? Ele está acostumado em sala de aula. Em sala de aula, ele fala coletivamente. Agora, quando ele está com uma câmera, ele está falando direcionado com esse aluno. Né? Porque não é só entrar na educação à distância e gravar uma videoaula se você conhecer as ferramentas que aquela videoaula pode te possibilitar para que você tenha um aprendizado mais otimizado. Então, acho que é essa preocupação, um outro desafio da educação à distância que precisa ser aprimorado, é uma questão. Então, tem adaptações até pedagógicas, né? Porque não é uma aula que está sendo gravada, né? Então, tem toda uma adaptação pedagógica em relação a isso? É uma aula mais dialógica, onde o professor utiliza de termos, palavras que facilitem mais o entendimento desse público que está lá do outro lado, né, na sua casa, no seu computador. Né? E tem toda uma formatação de como esse professor deve gravar essa videoaula, para que não fique uma coisa mecânica, engessada, para que seja um diálogo, já que essa videoaula vai ter um certo tempo, que seja algo agradável, informativo para o aluno, para que ele possa assistir e receber o conteúdo da melhor forma possível. E aí é preciso que a gente humanize esse processo. Exatamente, humanizar esse processo de transmissão da informação do conteúdo, mesmo que via videoaula ou material que você produz, o livro-texto, ele precisa ser humanizado. Porque você está aqui e mais 500 ou 600 alunos estão te lendo ou te vendo. Então, a gente precisa se aproximar o máximo possível. Então, há toda uma especificidade na gravação dessas videoaulas, são diferentes de programas televisivos. Sim. Obviamente. Imagina um professor que quer falar sobre o processo de industrialização do século XIX e ele vai começar a trabalhar com isso. Como que ele vai montar essa videoaula? Né? Ele pode utilizar os recursos, que são os recursos de legenda, de créditos, de imagens, de som, mas ele tem essa noção? Porque se ele não tiver essa noção, o que ele vai fazer? Ele vai ficar na frente de uma câmera e vai falar sobre o processo de industrialização. Sendo que ele podia utilizar uma entrevista dentro da aula dele, um vídeo, um documentário que pudesse, né, evidenciar todos aqueles dados, aqueles fatores, e o aluno chamar a atenção desse aluno. Porque esse aluno na internet, ele está vendo a videoaula, mas ele está escutando, ele está lendo uma outra coisa, ele está conversando com um amigo. A internet dá inúmeras possibilidades. Então, como fazer esse aluno prestar atenção naquela aula? Aí Né? Mas isso precisa de preparação. Aí cabe assim, uma equipe multidisciplinar para atuar nesse processo de construção. Um profissional da comunicação, um profissional da pedagogia, o próprio professor. E o profissional também precisa estar aberto para isso, porque às vezes é muito complicado o profissional de comunicação chegar para o professor doutor naquela área e dizer, olha, você precisa reformular. E aí o professor vai dizer, mas como assim reformular? Já que eu sou especialista nesse assunto, só que você é especialista no assunto, mas não na forma como as pessoas aprendem a informação. Aí cabe aí justamente o casamento entre esses Aí nós temos a figura do novo professor, né? Não mais o professor de sala de aula, é o professor intermediático para além da sala de aula. Intermediático, verdade. Tem alguns cursos que são inviáveis ter na modalidade à distância ou qualquer curso a gente pode ter uma forma de adaptar? Olha, há algumas restrições de alguns conselhos em relação à oferta de alguns cursos. Inclusive, está na legislação que há a necessidade de uma solicitação prévia desses conselhos. Alguns cursos na área de saúde, eles têm algumas restrições, alguns impeditivos em relação a isso. Mas é uma questão cultural no Brasil, né? Nós temos, na área de medicina, nós temos muitos cursos feitos à distância. Algumas disciplinas elas podem ser ofertadas à distância. A legislação é muito clara em relação a laboratórios, uso de laboratórios. Nós temos cursos que precisam de laboratórios presenciais. E a legislação ela é muito firme nisso. Todos os laboratórios são 100% presenciais. Então, não são cursos à distância, não são disciplinas à distância. Então, há que se prover o polo, né, o curso de laboratórios em que os alunos possam realmente trabalhar no presencial.
Só para reforçar uma história, a primeira videoconferência que eu assisti foi em 1999 e foi proferida dos Estados Unidos, era de um professor de curso de medicina à distância. Eu acho engraçado isso porque, assim, há todo esse preconceito dos conselhos, tais como enfermagem, medicina, para barrar, né, para não ter cursos EAD nessas áreas, mas, em contrapartida, eles aceitam que o profissional de medicina estude, por exemplo, sobre uma determinada área, faça uma prova e pronto, já esteja habilitado com a residência. Ou seja, é uma prova de certificação. Então, se estudou, fez a prova de certificação, está habilitado, por que não fazer um curso EAD, onde ele vai ter e também ser certificado? Se ele conseguir a mesma certificação. Então, eu acho que o que importa mesmo é a qualidade desse profissional. Se ele, depois que formar, fizer uma prova e mostrar-se capaz, por que não aceitar esse profissional? E aí a gente volta com aquela questão da avaliação. Se cada vez mais nós tivermos avaliações que possam nos esclarecer sobre o processo de implementação dessa política pública, mais ferramenta a gente vai ter para aprimorar aquele curso, tornar aquele curso de EAD de qualidade e ter mais credibilidade para a população. Como é a taxa de evasão dos alunos? A gente sabe que no presencial, aqui na UFMA eu vejo que tem bastante, né? Nós temos uma taxa de evasão considerável na educação à distância. A questão é que as pessoas sempre comparam muito a educação à distância com presencial e achando que a educação à distância vai resolver os problemas da educação como um todo. E acabam colocando o peso da evasão todo na educação à distância. Se considerar os dados que nós temos hoje em dia em relação à oferta de cursos na área de exatas e a saída desses alunos, nós temos números significativos porque no curso presencial entra 40, forma 4. Na educação à distância, a gente forma 20. Eu tive uma aluna... de 40 que entra, de 50 que entra, então é bem significativo. Eu tive uma aluna ali do mestrado em Cultura e Sociedade que ela fez uma dissertação sobre a evasão no curso de pedagogia numa IES pública aqui no Maranhão. E, para nossa surpresa, as causas são, a maioria das vezes, causas pessoais. A pessoa não se adaptou ao curso, o EAD não é para todos, né? Tem gente que não se adapta a esse tipo de modalidade de curso. Outras pessoas se mudaram, ficaram distantes do polo ou casaram, né? Então, a maioria, né, mais de 70% dos casos, eram problemas pessoais e não em relação à gestão do curso, ao material didático ou à metodologia, né? Então, é basicamente isso. E eu acho que volta aquilo que a gente estava falando, o perfil desse aluno que faz educação à distância, ele exige dele uma série de fatores que nem todo aluno, pela sua trajetória acadêmica, tem. Então, ele chega na educação à distância, ele precisa de ter uma autonomia que ele nunca teve. E aí? Aí ele não vai conseguir ficar. Quanto à acessibilidade, os alunos que... Porque a gente sabe que o material audiovisual tem muito peso. As pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, eles têm algum suporte, têm alguma forma de estar suavizando essa questão para eles ou não? Uma das coisas que a gente observa no momento de inscrição desse candidato é que ele diga se ele tem alguma dificuldade, que aí a gente vai prover. O ambiente virtual de aprendizagem hoje, ele evolui bastante, que a gente utiliza o Moodle. E o Moodle já tem uma tecla de acessibilidade que tudo que está dentro do Moodle, ele transforma em áudio e em tarja, né? Então, isso já facilita. E tem softwares também que fazem leitura da tela, né? O que nós precisamos é saber se ele tem para poder traduzir esse material para as pessoas que utilizam É muito mais uma questão de solicitação do aluno, né? Isso a gente faz previamente. Então, para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem mais alguns toques, algumas considerações finais sobre esse tema que é tão interessante. Eu sempre digo, e a gente sempre discute, acho que todos nós temos a mesma fala nesse sentido, de que a educação à distância, ela carece de informação. O preconceito é muito grande em relação à educação à distância. Acho que programas como esse são excelentes, porque as pessoas precisam se informar mais sobre a educação à distância. Eu costumo dizer, é o pré-conceito, eles não sabem o conceito e já criam uma barreira, uma resistência. Né? Se você não tiver resistência, melhora muito mais. Então, as informações elas são precisas que as pessoas entendam que a educação à distância tem responsabilidade, tem planejamento e tem bons resultados. E a ideia é que a gente possa
minimizar o impacto da falta de educação no estado do Maranhão. E quanto mais locais remotos a gente for, melhor, porque faz com que a gente democratize a educação para as pessoas. E a viabilidade que se tem hoje em dia é a educação à distância. Eu acho que assim, a gente precisa conhecer cada vez mais sobre a educação à distância, vencer esse preconceito que muitas pessoas ainda têm, né? Porque essa modalidade está aí, ela não vai desaparecer, muito pelo contrário, ela vai avançar cada vez mais. Se pegarmos aí experiências de outros países, nós temos aí mestrados, doutorados, várias formações nessa modalidade e vai ser cada vez mais uma alternativa para as pessoas que precisam de formação, mas que não têm tempo para essa formação. Então, não tem tempo assim, no horário flexível, mas tem um tempo de madrugada, mas tem um tempo à noite. Então, poderá fazer a sua formação nessa possibilidade mais flexível. Né? Então, temos que avançar, não podemos perder as esperanças. E a educação à distância está aí, ela vai avançar cada vez mais. E aí, pegando a carona com o professor João, a gente tem em mente que a gente não pode fugir disso. A tecnologia, ela vem para ajudar a gente, né? Mas a tecnologia por si só ela não resolve o problema de ninguém. Né? Então, está aí a gente estudar mais essa política pública, porque é uma política pública de grande investimento do governo federal para a democratização do ensino superior, né? Mas que a gente tenha estudos que possam avaliar a implementação desse programa e otimizar esse programa, né, de forma crítica, obviamente, para que, de fato, o aluno, que é o mais interessado, ele possa ter acesso ao material de boa qualidade, né, e tudo aquilo que a educação à distância pode oferecer a ele. Bom, agradeço a participação de vocês, o papo foi super esclarecedor e o Ângulos e Ideias vai ficando por aqui. Mas se você quiser rever esse e outros programas da sua TV UFMA, acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima!